Vamos começar a ver então cada ente que compõe o Estado brasileiro. Vamos começar a ver pela União Federal. A União constitui-se pela congregação dos estados, pelo Distrito Federal e também pelos municípios. Por isso que se fala União Federal. Uma coisa é a União, a unidade federativa, ordem central, que se forma pela reunião de partes através de pacto federativo. Situação diferente é a República Federativa do Brasil, que é formada pela reunião da União, dos estados, do DF e também dos municípios, todos autônomos. Assim, a República Federativa do Brasil, ela é soberana no plano internacional, enquanto que os entes federativos são autônomos entre si. Percebam então que a União possui uma dupla personalidade, pois assume um papel internamente e outro papel internacionalmente. Internamente, ela é uma pessoa de direito público interno, componente da Federação Brasileira e autônoma, na medida em que possui capacidade de auto-organização, de autogoverno, autolegislação e também auto-administração. Internacionalmente, a União representa a República Federativa do Brasil. Como ente federativo que é, a União é titular de bens. Eu destacarei alguns que estão previstos no artigo 20 da Constituição para que você possa ter um pouco na sua mente as subdivisões e conceitos. Assim, são alguns bens da União. O primeiro deles, o mar territorial, que é a faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixo mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como é indicado nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil, conforme o artigo 1º da Lei 8617 de 93. O segundo tipo de bem é a zona contígua, que é a faixa que vai das 12 às 24 milhas marítimas, contadas das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial, conforme o artigo 4º da Lei 8617 de 93. Outro bem é a zona econômica exclusiva, a faixa que se estende das 12 às 200 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial, conforme o artigo 6º da Lei 8617. Temos também a plataforma continental, o leito ou subsolo das áreas marítimas que se estendem além do mar territorial em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância, conforme o artigo 11 da Lei 8617 de 93. Temos também a faixa de fronteira, que é a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, com base no artigo 20, parágrafo 2º da Constituição Brasileira. Passamos agora às competências da União. Primeiro passo é: o que é uma competência? Competência significa dizer que alguém possui alguma atribuição constitucional ou não para fazer ou deixar de fazer algo. No caso dos entes federativos, a Constituição enumera as competências de cada ente. Para fins didáticos, a gente divide em competência legislativa e competência não legislativa. A competência não legislativa aponta um campo de atuação político-administrativa, pois não se trata de edição de normas e tampouco de inovação no mundo jurídico. Ela regulamenta o campo do exercício das funções governamentais, podendo ser exclusiva da União, marcada pela particularidade da indelegabilidade, ou comum, também chamada de cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela aos demais entes federativos. Dito isso, podemos visualizar alguns tipos de competência exclusiva da União e concorrente ou comum, competência não legislativa comum aos 4 entes federativos. No que tange à competência concorrente ou comum, o artigo 23, parágrafo
único da Constituição estabelece que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Como se trata de competência comum a todos, ou seja, concorrente no sentido de todos os entes federativos poderem atuar, o objetivo dessas leis complementares é evitar não só conflitos, mas também a dispersão de recursos, procurando estabelecer mecanismos que otimizem os esforços entre ou para os entes federativos. Caso ocorram conflitos entre os entes federativos, não havendo possibilidade de solução amigável, os tribunais costumam decidir com base na preponderância de interesses. Vamos lembrar que não há hierarquia entre os entes que compõem a federação, mas há sim hierarquia de interesses, em que os mais amplos, geralmente da União, devem preferir aos mais restritos dos estados e municípios, por exemplo. Em relação às competências legislativas da União, elas existem para a elaboração de leis. A Constituição elenca alguns tipos de competência. Temos a privativa, que está prevista no artigo 22 da Constituição. Apesar do seu nome, o artigo 22, parágrafo único da Constituição, permite que a União, por meio de lei complementar, autorize os Estados a legislar sobre questões bem específicas na matéria que estão previstas no artigo 22 da Constituição. Exemplos de competência privativa da União: legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Temos também a competência concorrente, sendo que o artigo 24 da Constituição define as matérias de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, não abrangendo municípios. Neste tipo de competência, a União limita-se a estabelecer normas gerais. Em caso de inércia da União, os Estados e o DF poderão suplementar a União e legislar também sobre normas gerais, exercendo a chamada competência legislativa plena. Só que, se a União resolver legislar sobre uma norma geral posteriormente, essa norma geral que o Estado havia elaborado terá sua eficácia suspensa, mas apenas no ponto em que for contrária à nova lei federal sobre a norma geral. Caso não seja conflitante, passam a conviver perfeitamente a norma geral federal e a estadual ou, se for o caso, distrital. Temos também a competência tributária expressa, que é o artigo 153 da Constituição em relação à União. E a União também possui uma competência tributária residual, cuja previsão é o artigo 154, inciso 1º da Constituição. E também no campo tributário, a chamada competência tributária extraordinária, prevista no artigo 154, 2 da Constituição.